ouvinte, seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume e vem com a gente. Hoje nós recebemos a diretora Helena Fioretti, do Museu Integrado de Roraima, o primeiro museu público do estado. Nesta conversa, ela fala sobre o rico acervo que preserva a fauna, flora, arte e cultura de Roraima, além dos desafios enfrentados após a demolição do prédio original. Descubra como o museu continua trabalhando para manter viva a memória e a identidade do povo roraimense. Seja muito bem-vinda, Helena. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a lembrança e de colocar em pauta, o Museu Integrado de Roraima. Quais são os destaques do acervo atualmente no museu? Tem alguma peça que chama a atenção pela história ou simbolismo? Eu acredito assim que pela própria tipologia do museu, dependendo da área do interesse, todos os diferentes tipos de acervo são importantes e merecem destaque, De acordo com a própria tipologia do Museu Integrado de Roraima, todo e qualquer acervo, ele realmente merece destaque, Por exemplo, o material da arqueologia, testemunho de povos que viveram aqui nessa região muitos anos atrás, Então, nós temos peças que foram feitas datação de carbono 14 com 4.000, 5.000 anos da Era Presente. E isso já dá um destaque para os estudos sobre arqueologia em Roraima. E a gente considera esse um tema extremamente importante, curioso, necessário, levando em consideração, inclusive, que Roraima é um estado que não possui arqueólogo, A única arqueóloga que existe em Roraima, ela é servidora do IPHAN, que tem uma atribuição muito específica, que é fazer exatamente o trabalho de fiscalização. Mas no campo da pesquisa, Roraima realmente é carente, nessa área do conhecimento. Só por isso, então, essa tipologia de acervo adquire uma importância, de uma pesquisa que foi realizada aqui entre 85 e 87, é um acervo extremamente importante, e a partir daí a gente chama atenção sobre a necessidade para o estímulo de novas pesquisas, Em relação à botânica, a mesma coisa, Nós temos um herbário que já completou 40 anos, é o primeiro herbário daqui de Roraima, com mais de 16.000 espécies da flora. Hoje nós temos um outro herbário também na Universidade Federal, mas isso significa dizer que ainda tem um campo muito aberto para o desenvolvimento da pesquisa na área de flora. Então, aí também adquire uma importância de grande vulto, considerando agora as transformações que a gente percebe no próprio ambiente natural por conta do desenvolvimento da agropecuária, das novas frentes agrícolas. Então, daí coloca a necessidade do estudo de flora em primeiro plano. E, em função disso, a questão de quem vive nesse ambiente, os animais e a gente mesmo. Então, nós temos também um acervo extremamente importante sobre a cultura dos povos indígenas, com seus artefatos, seus objetos. É também de grande relevância, considerando o perfil dos povos que aqui habitam. E isso também, então, traz uma curiosidade, traz uma necessidade e coloca o museu também em evidência, Por outro lado, nós temos aspectos da cultura histórica, que são os povos que depois chegaram aqui, com a própria ocupação do Vale do Rio Branco, com seus objetos, a forma de construir, a forma de se comunicar. Então, ou seja, quando você olha para um museu, que não é um museu só de artes, não é um museu só de antropologia ou só de arqueologia, é um museu integrado. Ele integra as várias áreas do conhecimento. E é muito importante a gente destacar que esse museu surgiu numa época em que Roraima não tinha educação superior, Então, ele surge exatamente com a necessidade de desenvolvimento de pesquisa para a gente conhecer esse ambiente Roraima, principalmente esse ambiente aberto numa área de floresta, e que era tão pouco e ainda é bastante desconhecido, Apesar do prédio ter sido demolido, o museu ainda continua funcionando no Parque Anauá, Exatamente. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque houve uma mudança na estrutura administrativa com a criação de novos órgãos, como a Fundação de Amparo à Pesquisa, o Instituto de Apoio à Agricultura Agropecuária, como é o IATER,
mas o IACT, que era o Instituto de Apoio à Ciência e Tecnologia, foi extinto, do qual o museu fazia parte. Mas o museu não foi extinto, ele foi removido, ele foi transferido para a estrutura da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, o museu fechado há mais de 12 anos e com essa mudança na estrutura administrativa, criou-se uma confusão, um entendimento de que o museu estaria fechado. Não, ele não está. Ele não foi extinto, ele continua ativo, ele faz parte do Sistema Brasileiro de Museus, ele está dentro da estrutura, né, do Estado, agora dentro da Secretaria da Cultura, obedecendo todas as suas prerrogativas de museu, né? E para isso, então, a gente precisou se reinventar, porque uma das prerrogativas é exatamente ele estar à disposição da sociedade, né? E tanto conhecimento ali produzido, tanto material ali gerado de pesquisa, que isso também é muito importante a gente colocar. O acervo do museu, ele é fruto de trabalho de campo, ele é fruto de pesquisa, né? O museu recebe muito pouca doação. O museu não foi constituído a partir de grandes coleções, né, já existentes. Ele é constituído, ele vem crescendo a partir dos estudos que promove, né? Então, esse material, esse conhecimento gerado, ele necessariamente precisa ficar à disposição da sociedade. E aí, então, com a edificação do conjunto arquitetônico ali, né, de prédios, do Parque Tecnológico, que foi uma edificação construída a partir de um recurso da FINEP, então o museu ficou com 2 blocos daquele conjunto desse parque tecnológico que também acabou perdendo a sua função. E nós estamos então com o bloco B e uma parte do bloco C. No bloco B nós temos a guarda das coleções de referência, então todo o nosso acervo está condicionado nas salas desse bloco B. E no bloco C, as nossas salas de serviço técnico e os laboratórios. Ficamos com 5 laboratórios daqueles que foram edificados nesse bloco. E aí, então, como alternativa para a sociedade, deixamos, então, os corredores com uma exposição temática. Hoje nós estamos trabalhando com o tema das savanas, para discutir um pouco mais desse ambiente nessa região de floresta, né? E é realmente uma característica única que nós temos aqui, né, nessa região. E aí nós fizemos então um recorte sobre o acervo do museu referente às áreas de savana e aquilo que nós consideramos extremamente importante para colocar à disposição da sociedade. Então, seja no aspecto da arqueologia, da cultura material dos povos indígenas, da cultura histórica, da flora, da fauna. Então, nós fizemos esse recorte para deixar a sociedade. E temos recebido muita visita. Isso é que é muito legal da gente dizer, que demonstra que sim, o museu é um equipamento cultural e de educação e de ciência extremamente importante, né? E a sociedade sente falta dele. Né? Então, acho que esses são indicadores que mostram que sim, a gente está num caminho certo e que sim, há já uma consciência e um esforço do próprio governo em retomar, né, a edificação de um prédio sede que possa dar melhores condições de visibilidade de todo o trabalho do museu, de todos os aspectos que o museu desenvolve dentro lá da sua ambiência, e que a gente possa aumentar e ter mais conforto, inclusive, para o nosso visitante. No caso que a gente aqui em Roraima ainda tem muitas famílias tradicionais, né, que guardam objetos antigos. Quem tem objetos, livros ou documentos relacionados à história de Roraima e deseja doar ao museu, como que faz? Isso, a doação é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente nos aspectos da cultura histórica, que é esse processo de ocupação do Vale do Rio Branco, que a gente realmente tem um material mais rarefeito, né? Porque esse é um material que geralmente é doado. Nós sabemos também que tem muito apego em algumas questões, principalmente de fotografias, as pessoas não querem se desfazer dos seus objetos, seus pertences de família. Então, por exemplo, no caso de fotografia e documentos, hoje em dia a gente já tem como recurso escanear o material, né? Então, a gente pode escanear e depois a gente pode colocar esse material num contexto histórico, falando sobre alguns aspectos da sociedade local. Agora, no caso de livros também, né? Então, aí nós temos um critério de doação, né? Para ver que tipo de material é esse, que livro é esse, se de fato ele está dentro de um contexto, vamos dizer assim, relevante para a composição até da compreensão da própria formação social
daqui de Roraima e a gente pode receber. As pessoas podem se dirigir ao museu, né? Ou então pedir que a gente vá à residência para a gente fazer uma avaliação do material, e a partir daí tem um processo, né? de transferência com a descrição do material, né? Tem uma carta que depois a gente faz o agradecimento, então é todo um protocolo. Como você enxerga o papel dos museus na construção da identidade de um povo? Bom, os museus, eles guardam testemunhos, né? Sejam eles de que fonte for. Né? Se é da flora, é um testemunho da vida, né, natural. Se for da cultura dos povos tradicionais, a mesma forma. Então, a tendência, né, ou a função principal dos museus é a posteridade, guardar esse material para a posteridade, para que a gente possa, inclusive, compreender a própria dinâmica da vida, né? Não só no aspecto do homem, mas em todo aspecto, né? Seja na natureza, as próprias transformações que vão acontecendo. Então, eles são testemunhos. E esses testemunhos, eles acabam trazendo referências, e essas referências é que acabam formando a identidade, a partir da identidade individual, a formação desse conceito de identidade coletiva. Então, por essa razão, os museus são equipamentos culturais necessários, importantes, porque eles realmente fazem essa ligação do tempo e espaço, fazem essa ligação entre o transcurso, vamos dizer assim, do que era, do que é hoje, para que a gente, a partir daí, possa fazer uma projeção para o futuro, né? Então, são equipamentos extremamente importantes por essa natureza. E com isso, né, faz parte de toda a estrutura dos museus o desenvolvimento da pesquisa. Seja pesquisa de acervo, seja pesquisa para a coleção de novos aspectos do acervo. Então, esse braço, vamos dizer assim, da estrutura dos museus que está voltado para a pesquisa, é que fortalecem essa relação de pertencimento, né? A questão do objeto, a questão do material, da informação, e com isso, então, trazer essa perspectiva de testemunho que acaba consolidando esse conceito de identidade. Sim, hoje nós estamos com uma situação atípica, eu acho que ela é transitória e é por conta realmente dessas mudanças. Hoje nós estamos com uma carência do corpo de pesquisadores, né? Mas são situações que, como eu te falo, elas são temporárias, são atípicas também. Hoje nós podemos ter a Fundação de Amparo à Pesquisa como um grande aliado, né? Até que o museu consiga ter uma nova estrutura com um plano de cargos e salário. Futuramente, a Secretaria da Cultura realizar um concurso público para começar a ter seu corpo mais efetivo, né? Então, até que isso aconteça, a gente precisa ter o apoio das instituições. Já atuamos com um acordo de cooperação técnica com a Universidade Estadual, com o Museu Parense Emílio Guild, vamos fortalecer esses laços, né? De forma que a gente possa atrair esses pesquisadores, até que a gente consiga ter um corpo de pesquisador, como teve o museu algum tempo atrás, né? O museu participou de grandes programas importantes, chegamos a atrair mais de 15 doutores pelo Programa de Desenvolvimento Científico Regional. Desses 15 doutores, 10 se fixaram em Roraima, pelas diversas instituições, que era o objetivo do programa. E é isso, né? Fortalecer o campo da pesquisa, e o museu ele é um atrativo para isso, né? Então, a nossa intenção, sim, é voltar com essas articulações, né? Para fazer atrativo de pesquisadores e buscar exatamente esses pesquisadores que são mais escasseados aqui em Roraima, a existência e inexistência, talvez, desses pesquisadores. Então, esses acordos de cooperação técnica e esses programas, né, que são desenvolvidos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, a gente acredita que é possível fazer novos atrativos e recompor a parte de pesquisadores do museu. O museu funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 e aos domingos das 14 às 17, é isso mesmo? Às 18 horas. Ah, 18 horas. Às 18 horas. Então, nós já abrimos o museu, né? Já tem um tempo que a gente já disponibiliza o museu também nos domingos, que isso é muito legal, né? Nós estamos ainda nessa fase de reaproximação com a sociedade.
Ainda não estamos abrindo sábado, por exemplo, porque a gente ainda entende que sábado é um dia muito doméstico, um dia muito, né? É o dia da faxina, né? É o dia da faxina. O parque não tem ainda um fluxo intenso de pessoas, então a gente está disponibilizando o museu exatamente no momento que tem um fluxo maior de pessoas dentro do parque, até que as pessoas voltem a se aproximar dessa instituição, e aí então a gente vai ampliando o tempo de atendimento, os horários, essa é a nossa intenção. Afinal de contas, foram 14 anos, né, do museu fechado, e é muito triste quando a gente conversa com um jovem de 16, 17 anos, ele fala, não sabia nem que tinha museu, né? Não, nunca fui, nem sabia. Porque esse jovem de 16, 17 anos, quando o museu foi fechado, ele tinha 2, 3. Isso. Né? Então, olha a lacuna que promove nas pessoas, o distanciamento, né? Não só do acervo, a questão não é só essa, mas a possibilidade de novos incentivos, estímulos, né? Nós temos, assim, testemunhos de pessoas que eram usuários do equipamento lá 20 anos atrás, hoje são doutores em alguma área do conhecimento, porque se sentiram motivados dentro daquele espaço, né? Então, o museu, ele é realmente, ele é um equipamento que starta interesses, áreas do conhecimento e estimula, de repente, aquele jovem se vê encantado com determinado área do conhecimento ou objeto, ele acaba despertando interesse para o futuro. Eu já cheguei a pensar em estudar arqueologia, porque eu adoro museu. Sempre quando eu viajo, eu procuro se tem um museu para visitar. E a gente aqui ficou tanto tempo, né, sem... Não se sinta desestimulada, né? Pode eu partir para uma conheci o museu quando eu era criança, adolescente. Olha que legal. Você pode partir para uma pós-graduação em arqueologia e, de repente, suprir a carência desse profissional aqui no estado de Roraima, que nós não temos arqueólogo em Roraima, né? A única arqueóloga é uma servidora do IPHAN, que tem uma função muito específica de fiscalização, né? E aí, ou seja, uma pessoa que esteja num campo, né, discutindo a questão da arqueologia ou indo à pesquisa em campo, não temos esse profissional aqui. Helena, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e faz o convite para a população conhecer o museu, mesmo que provisório, né? Isso, eu é que agradeço essa oportunidade de falar sobre o museu, né? Nós estamos, sim, num espaço alternativo, mas é um espaço que foi organizado com muita dedicação, com muita seriedade. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, com compromisso mesmo com a população em geral. Temos recebido um número significativo de escolas, né? Aí você vê como é legal quando o museu está à disposição. As escolas procuram, os professores querem, a sociedade já está indo, né? Então, ou seja, aos domingos as pessoas já estão indo, buscando o museu. Então, o museu está aberto à população de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e no domingo, das 2 horas da tarde até as 6 horas. Nós estamos à disposição, abertos e prontos para recebê-los. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar, vamos todo mundo visitar o museu e marca a Defensoria nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.